Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, graça e paz. Quarta-feira, 8 de abril, mais uma semana aí de isolamento social, mais uma semana de quarentena e quero compartilhar com você mais esta vez uma reflexão juntos, para que juntos a gente possa aí crescer um pouquinho mais na palavra de Deus, tá bom? Esse é o meu objetivo nessa noite, espero que você esteja comigo nessa. Deixa eu te passar algumas informações antes, queria te dar algumas informações, olha que legal. A nossa igreja tem tentado de alguma forma ajudar o máximo possível as pessoas nesse tempo de pandemia. Então nós estamos levantando mantimentos, alimentos para a montagem de cestas básicas. A gente tem levado já algumas cestas básicas, inclusive nessa semana nós já entregamos 13 cestas básicas a famílias que são da nossa igreja e também que não são da nossa igreja, pessoas que nos procuraram, pessoas que vieram aqui e nós então ajudamos. Então, se você também quer ajudar de alguma forma, toda quarta e todo sábado, de 2 às 17, a nossa igreja está aberta para receber alimentos ou receber algum tipo de ajuda que você queira dar nesse tempo de pandemia. A gente sabe que muitas pessoas procuram as igrejas nesse tempo e não é diferente. A gente também tem ajudado então algumas. Então, se você quer ajudar, a gente pode também buscar os alimentos na sua casa, se for o caso, apenas nos comunique antes. E aí vem a segunda notícia e segunda informação. A gente também tem um canal Fala Comigo, que é um canal aberto de WhatsApp para a gente poder receber aí contato de alguma pessoa que queira receber uma oração, que queira falar com alguém, que queira conversar, tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta. Então o Fala Comigo é um canal liberado de WhatsApp para que você mande uma mensagem e através desse canal a gente tem conseguido orar por pessoas, compartilhar uma palavra de esperança, compartilhar uma palavra de paz. Então seria muito legal que você também nos ajudasse a compartilhar esse número para que chegue um maior número de pessoas. Então essas duas ações elas estão sendo muito realizadas aqui para a nossa igreja, tanto as cestas básicas quanto o Fala Comigo. Ajude-nos, compartilhe aí com as pessoas e também se você quiser ajudar com os alimentos, mantimentos, material de limpeza em geral, higiene pessoal, você pode trazer aqui para a igreja. A gente está montando as cestas e estamos então levando as famílias, as pessoas que carecem e estão passando mais dificuldades nesse tempo difícil de pandemia. Tá bom, querido? Queria dar essas duas informações para você e agora sim nós vamos orar e em seguida refletir um pouquinho no texto de hoje. Pai querido, Pai amado, eu quero nesse momento colocar as nossas vidas em Tuas mãos. Peço ao Senhor que esteja, Deus, em nome de Jesus, cuidando daqueles que nos assistem, daqueles que nos ouvem. Que o Senhor possa, Deus, nesse tempo difícil de pandemia, sustentar os Teus servos, sustentar as nossas famílias, e continuar nos ajudando nesse momento para que a gente não perca a esperança, mas que a gente esteja realmente esperançoso em Ti, Deus, porque a única razão da nossa esperança é o Senhor Jesus. Então nós nos curvamos diante do Senhor nesta hora, pedimos o Teu perdão, a Tua misericórdia, a Tua graça e pedimos que o Senhor fale conosco na reflexão dessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deixa eu te mostrar uma coisa. O que você vê aqui? Eu sei que muita gente já viu isso antes. Olha aqui, ó. E de repente você já até sabe qual é a resposta. Mas ao olhar para essa folha, primeira coisa que a gente vê o que é? Um ponto preto no meio, certo? Perceba que a gente tem uma folha, tamanho A4, cerca de 20 a 27 centímetros de largura e comprimento. E mesmo com essa folha branca, o que a gente consegue enxergar é o ponto preto. Isso é uma questão de perspectiva e de destaque daquilo que não nos agrada ou daquilo que é defeituoso. Por isso, a minha palavra hoje para você está voltada a falhas, defeitos e decepções. E eu queria compartilhar com você algumas coisas hoje. Quando a gente joga um joguinho chamado 7 erros, você já brincou disso, eu tenho certeza, que vem uma imagem duplicada, uma em cima e uma embaixo. A de cima normalmente é a imagem certa e a de baixo tem 7 erros. No primeiro olhar, a gente não enxerga nada de diferente. No primeiro olhar, a gente vê duas imagens iguais.
Mas para que a gente possa então participar desse jogo, a gente passa a olhar mais profundamente e atentando agora a todos os detalhes da imagem. E aí a gente começa a achar o quê? Defeitos. A gente começa a achar as falhas. A gente começa a achar os erros daquela imagem. O que esse jogo dos 7 erros tem a nos ajudar a pensar na reflexão de hoje? Perceba que a gente passava por casa. A gente dormia em casa, tomava até um café, saía para trabalhar, voltava muitas vezes depois da faculdade ou depois de um trabalho cansativo. E por conta disso, a gente deixava muitas vezes de olhar detalhadamente para o próximo. Acontece que agora a gente está em casa 24 horas por dia, pelo menos a maioria, né? Eu sei que nem todos estão, mas a maioria está em casa. E aí o que acontece? Agora a gente está tendo tempo para olhar com detalhes a vida dos nossos familiares. Aí a gente olha com detalhe para o nosso cônjuge, a gente olha com detalhes para os nossos filhos, olhamos com detalhes para os nossos pais. E quando a gente começa a detalhar demais, o que surge? Os erros, os defeitos e as falhas. E com os erros, defeitos e falhas surgem as decepções. Nesse tempo de quarentena, talvez a gente esteja vivendo o maior tempo de decepção em família que a gente já viveu antes. Decepção pode ser traduzida da seguinte forma: um sentimento de tristeza, descontentamento ou frustração pela ocorrência de um fato inesperado que representa um mal, uma desilusão, um desapontamento. Você já ficou desapontado ou desiludido ou decepcionado com alguém da sua casa ou com alguém que você esteja passando mais tempo agora junto? Para pensar nisso. Um sentimento desse que realmente mexe com a gente e machuca o nosso coração. Eu gosto de uma frase de Karl Barth que diz assim: apesar de ninguém poder voltar atrás e ser capaz de fazer um novo início, ainda assim qualquer pessoa pode começar agora a fazer um novo fim. Meu irmão, minha irmã, minha palavra hoje é para você. Para você que se decepcionou, para você que está decepcionado, para você que se desapontou ou ainda está desiludido com umas coisas que você está conhecendo um pouco mais do seu cônjuge, do seu filho, dos seus pais, e isso talvez tenha trazido um desapontamento para a sua vida. Como lidar com os erros, com as falhas e com as decepções dentro de casa? Quero compartilhar com você um texto e depois então separar algumas lições para a gente. Deixa eu te contar uma história. João 18, de 15 a 18, e depois de 25 a 27, vai relatar quando Pedro negou Jesus por 3 vezes. Eu vou começar a ler o texto, mas não vou lê-lo por inteiro. Diz assim: Simão Pedro, versículo 15. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então, a empregada encarregada da porta perguntou a Pedro: você também não é um dos discípulos desse homem? E ele respondeu: não sou. Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira, por causa do frio, e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Versículo 25. Então Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se, e lhe perguntaram: você também não é um dos discípulos deste? E ele negou e disse: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não é verdade que eu vi você no jardim com ele? E de novo Pedro negou. E no mesmo instante o galo cantou. Tenho certeza que você já ouviu essa história. Tenho certeza que já conhece essa história. Por isso eu não vou entrar nos mínimos detalhes dela. Apenas dizer-lhe que, alguns momentos antes, Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, você vai me negar por 3 vezes antes que o galo cante.
E é o que está sendo retratado aqui. O texto bíblico apenas relata o que realmente aconteceu. Pedro, aquele mesmo Pedro que antes disse que não, ninguém vai tocar no Senhor Jesus, nós vamos te defender, ninguém vai fazer nada contigo, estamos aqui do teu lado. Esse mesmo Pedro negou Jesus 3 vezes. E aí eu quero citar para você algumas lições que a gente pode aprender aqui no decorrer desse texto. Primeira lição: quer vencer os defeitos, as falhas e as decepções em casa? Primeira coisa, não crie falsas expectativas no outro. Jesus não criou nenhuma expectativa sobre Pedro. Aí você vai me dizer, mas Jesus era Deus, pastor. Ele sabia que Pedro iria fazer isso. Certo? Com certeza. Mas Jesus também era 100% homem, 100% humano. E isso não foi, mesmo assim, ele não criou expectativas sobre Pedro. Aliás, sobre nenhum dos discípulos, porque nenhum deles esteve exatamente ao lado de Jesus quando ele mais precisou. Jesus nunca criou uma falsa expectativa sobre qualquer um dos seus discípulos. A questão, querido, é que a falsa expectativa, ela projeta no outro um anseio do meu coração, algo que eu quero. Uma falsa expectativa, na verdade, é querer que o outro seja exatamente aquilo que eu sonhei, aquilo que o meu coração espera. Só que isso não vai acontecer, porque o outro é o outro, não é exatamente um personagem da sua vida, daquilo que você espera que ele seja. Então, primeira lição que a gente precisa aprender aqui: não crie falsas expectativas com relação ao outro. Você vai se decepcionar. Já aconteceu contigo de você ir para um lugar, viajar, e você ouviu falar tão bem desse lugar, e alguém parou e ficou horas e horas falando para você o quanto aquele lugar era bonito e como que ele ficou impressionado com tudo. E aí você faz aquela viagem cheia de expectativa, e quando você chega lá, você olha e fala: poxa, é isso? Esperava mais. Já aconteceu com você? Ou de você ir comer alguma comida que alguém encheu a bola e ao comer você fala: poxa, é isso? A gente muitas vezes, acontece isso muitas vezes com a gente, por nós criarmos falsas expectativas ou muitas expectativas com relação a uma coisa. E isso nos faz nos decepcionar. Então, meu irmão, minha irmã, você que tem ficado muito tempo em casa, presta atenção. Não crie falsas expectativas. Sabe por quê? Porque o outro não é perfeito. E aí eu entro na segunda lição, exatamente baseado nisso. As pessoas que você ama são falhas e cheias de defeitos. Estamos falando de Pedro, gente. Nós estamos falando de um cara que fazia parte dos 12 discípulos, dos 3 melhores amigos de Jesus. Nós estamos falando de um cara que estava com Jesus no Getsêmani, que andou com Jesus sobre as águas. Nós estamos falando daquele que, quando foi questionado sobre quem era Jesus, prontamente disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós estamos falando daquele o qual viu a sua sogra ser curada pelo Mestre Jesus. Nós estamos falando, queridos, de alguém que era íntimo de Jesus. E aí, mesmo assim, a gente começa a aprender o quê? Que as pessoas que nós amamos são falhas e estão cheias de defeitos. Se você se decepcionou com alguém, é um bom sinal. Sabe por quê? Quer dizer que você ama essa pessoa. Porque se não a amasse, você não se decepcionaria com ela. O que eu quero te dizer é que as pessoas estão cheias de defeitos e cheias de falhas. Olha para mim. Não é porque o seu filho te decepcionou, sua esposa, seu esposo, seus pais, namorado, noiva, amigo, não sei. Não é porque esta pessoa te decepcionou que você não a ame mais. Pelo contrário, se criou uma decepção no seu coração, é porque você a ama. E deixa eu te dizer uma coisa: esta pessoa que você ama, ela é falha.
e ela tem defeitos. Assim como você, assim como eu. Pare e pense, você também já decepcionou alguém. 3. Mantenha o foco no seu propósito de vida. Presta atenção. Jesus em momento algum mudou o seu propósito de vida por ter se decepcionado com alguém. Ele estava focado naquilo que ele veio fazer nesse mundo. Ele estava focado em ir lá e pagar pelos nossos pecados ao Senhor nosso Deus. Ele estava focado em cumprir com o seu objetivo de vida, com o seu propósito de vida. O que eu quero te dizer, querido, é o seguinte: o seu propósito de vida é glorificar a Deus com a sua vida, com a sua família, com os seus atos, com as suas palavras. Não mude o seu propósito de vida porque alguém te decepcionou. Mantenha-se focado naquilo que Deus espera de você e da sua família. Presta atenção, a escolha é sua. Você pode não mudar com aquele que errou com você, pelo simples fato de saber que o seu propósito é amar essa pessoa e glorificar o nome de Deus através deste amor. Não mude o seu propósito de vida por causa de uma decepção. Tudo na vida é uma questão de escolha. Jesus não mudou o seu propósito, mesmo quando estava sozinho, sem ninguém ao seu lado. Esteja focado naquilo que você precisa fazer. Não no outro, mas em você. Então, querido, não mude o seu propósito de vida por uma decepção causada por alguém, mas seja focado em fazer aquilo que Deus espera de você. 4. E caminhando para o final. Esteja sempre disposto a perdoar, mesmo quando o outro não merecer. Jesus foi para a cruz, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e ao ressuscitar, quando Maria Madalena vai encontrar-se com ele lá no sepulcro vazio, ele olha para ela e diz: mande que os discípulos se reúnem, porque eu vou vê-los. E também Pedro. Depois disso, ele vai ter um encontro com os discípulos na praia. E ali, então, ele vai chamar Pedro do seu lado e vai colocá-lo ao seu lado e vai por 3 vezes lhe dar a chance de dizer: eu te amo. Era como se ele estivesse dando 3 oportunidades para cada uma das vezes que ele negou Jesus, para que ele pudesse ter 3 oportunidades de dizer: eu te amo. Como se fosse 3 perdões para cada um erro que Pedro havia cometido. Sabe o que eu olho para esse texto e aprendo? Pedro não merecia o perdão. Pedro merecia justiça. Pedro negou o Senhor Jesus no momento que ele mais precisava. Mas mesmo assim, Jesus olhou para ele e o perdoou. Sabe por quê? Porque perdão não é uma questão de justiça. Perdão é uma questão de amor. Perdão é uma questão sobrenatural, porque o natural é punir, mas o sobrenatural é perdoar. Pela graça, assim como Jesus nos perdoou, nós perdoamos o próximo. Então, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Não fique levando isso mais adiante. Promova um tempo de perdão. Deixa eu te dizer, quantas e quantas pessoas estão sofrendo, estão com o coração amargurado, porque não conseguem perdoar, porque acreditam mesmo que o outro não merece o seu perdão. Querido, preste atenção aqui, preste atenção, por favor. Você e eu não merecemos o perdão e o amor de Jesus Cristo. Mesmo assim, Ele nos amou e nos perdoou. Faça o mesmo por aquele que te decepcionou. Perdoe, mesmo quando o outro não merecer. E para a gente terminar, a última lição que eu quero deixar para a sua vida é: não mude o seu amor e trate bem o outro, mesmo com os seus defeitos. Jesus não mudou o seu amor por Pedro. Jesus o tratou ainda melhor. Jesus ainda lhe deu novas atribuições. Apacente as minhas ovelhas. Sabe por quê? Porque mesmo com toda a decepção que Pedro podia ter feito em Jesus Cristo, porque não fez, porque Jesus não se decepcionou com ele, mesmo assim,
ele não deixou de amá-lo e de tratá-lo como um filho, de tratá-lo como ele realmente gostava de tratar todas as pessoas. Jesus tratou Pedro como um filho. O que eu quero te dizer, querido, é que Pedro continuou cheio de defeitos. Pedro ainda em outros momentos iria, como o fez, decepcionou em outros momentos o Senhor Jesus, porque Jesus ainda está vivo, ele vive e ele reina. Então Pedro ainda, mesmo depois desse episódio, errou várias vezes. Mesmo assim, Jesus continuou o amando e o tratando apesar dos seus defeitos. O que eu quero te dizer, meu irmão, é que da mesma forma, na nossa família, na nossa casa, com os nossos, devemos agir assim. Porque família é outrocêntrica, é o outro que está no centro. Então, meu irmão e minha irmã, preste atenção, perdoe. Trate melhor ainda aquele que um dia te decepcionou. Faça isso não porque ele merece, mas porque Jesus fez o mesmo com você. E aí, não se importe com seus defeitos, sabe por quê? Porque eles vão surgir. Nós somos pecadores, falhos e defeituosos. Então é fato, nós vamos errar. Por isso, o perdão é tão necessário nesse momento. A minha palavra para você nessa noite, ou nessa manhã, nessa tarde, a hora que você estiver ouvindo e vendo esse vídeo, é: perdoe. Apesar das decepções, perdoe. Não foque nos defeitos do outro, foque no que Cristo fez por você e por mim. Amém? Vamos orar? Pai, mais uma vez nos colocamos à tua disposição. Sabemos, ó Deus, que quantas e quantas vezes temos nos decepcionado e decepcionado pessoas também. Perdoa-nos, porque normalmente decepcionamos quem amamos. Perdoa-nos, ó Deus, porque é uma falha, um defeito. E nós não queremos mais continuar assim. Essa reflexão não é uma desculpa para que a gente continue errando, não. Pelo contrário, é um momento de olhar para dentro de nós, nos acertarmos diante do Senhor, pedirmos perdão e perdoar pessoas que também carecem do perdão, para que então possamos juntos melhorar dia a dia para a glória de Deus. Ajuda-nos, Pai, nesse tempo de quarentena, para que a gente possa realmente viver isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe muito a sua vida. Não se decepcione mais. Ame mais. Perdoe mais. Foque mais naquilo que Cristo fez e não naquilo que o outro faz. Que Deus assim nos abençoe. Até a próxima.